ter, vamos dizer assim, em mente a cartilha da sua prevenção, a cartilha do que fazer antes que aconteça, vamos dizer assim, o pior, antes que se agrave uma situação. Quando o senhor diz em cuidado com o meio ambiente, como deve ser isso e qual a orientação? Principalmente para os alérgicos, né? Exatamente. Como eu disse, 30% ou 40% da nossa população tem algum tipo de alergia respiratória. Tá? Então, qual que é esse tipo de manuseio? Cuidado em relação ao acúmulo de poeira. Cuidado em relação à formação de mofo, bolor no ambiente em que vive. Então, é muito comum, vou citar um exemplo, crianças, onde tem um domicílio que tenha crianças. É muito bonitinho realmente, né? Aquele monte de bichinho de pelúcia, ursinho, cachorrinho, tapete, cortinas. Isso daí é extremamente maléfico para, vamos dizer assim, a saúde, principalmente nessa época do ano. Então, o ambiente tem que ser bastante limpo e proporcionar condições para que essa limpeza seja eficaz, seja fácil. Com o frio, geralmente não se abre muito janela, deixa a porta fechada por causa do tempo, né? Isso prejudica bastante. É um grande erro, né? O sol, realmente, ele é um grande amigo nosso nessa época do ano. Então, tendo a oportunidade de deixar entrar sol dentro da casa, tendo a oportunidade de levar aquela roupa de cama, ou mesmo a roupa de inverno, na luz solar, isso, vamos dizer assim, ajuda bastante em relação a ácaro e a mofo. Tá? Então, isso facilita na prevenção das doenças alérgicas respiratórias de inverno. Um outro erro, que eu acredito que seja um erro, é que o pessoal também deixa de tomar água na época do frio porque acredita que perde menos água. Isso é verdade ou é um mito? Isso é verdade. As pessoas bebem menos água e, nesse momento, a orientação é que a gente faça uma escolha de estar ingerindo sopas, os chás, para poder ingerir essa água que, no nosso organismo, para que as reações metabólicas aconteçam, muitas delas ocupam água. Quer dizer, nós estamos ocupando água, 70% do nosso corpo é água, então nós estamos ocupando água o tempo inteiro. E falando de prevenção, eu também queria ressaltar uma coisa. Esses alimentos mais calóricos, como foi citado no primeiro bloco, o chantilly, nós chamamos esses alimentos de calorias vazias, porque eles não nutrem, eles vão levar energia, mas sem levar vitaminas, sem levar proteínas, às vezes sem levar sais minerais, micronutrientes. E isso é que vai fazendo com que as pessoas fiquem mais fracas, sem massa muscular, com o predomínio de tecido adiposo. Seria um gordo desnutrido. Um gordo desnutrido, o que é muito comum, né? Muito... E no frio é comum? Engordar no frio é comum, então? Sem o nutriente adequado? Muito, porque no frio aumenta o apetite. A gente tem mais sono. Então as pessoas têm essa queixa, estou com mais fome. E os alimentos que predominam são os alimentos que eu já disse que são as calorias vazias, né? Então, mesmo o chocolate até tem nutrientes, quando a gente sabe escolher. Escolhe o chocolate amargo e não o chocolate branco. Então, é preciso fazer boas escolhas, porque a alimentação é prevenção. Como tirar essa ansiedade dessa alimentação? Como assim a ansiedade? A fome, né? Como substituir Como minimizar esses a fome? Nós temos técnicas interessantes. Uma delas é usar os alimentos quentes. Por exemplo, podemos usar as frutas quentes. Pegar a banana e assar, colocar aveia, colocar canela. A canela também é um alimento que tem o benefício, um alimento não, uma especiaria que tem um benefício de diminuir o apetite. Abacaxi grelhado, que a gente encontra muito na sobremesa de churrascarias, com canela, fica ótimo. Esse alimento quente contribui com a saciedade, assim como mastigar bem contribui com a saciedade. Utilizar sopas também contribui com a saciedade. Aí é interessante colocar sopa, eu chamo a atenção para aquela sopa de vegetais. Não colocar arroz nem batata, para que essa sopa ela possa ser substituída pela salada e depois a pessoa ainda possa comer o prato quente, que é o prato principal,
e assim ela vai ficar mais saciada e melhorar a hidratação, as duas coisas juntas. Doutor Júlio, num consultório isso é passado? Essa questão nutricional também é uma preocupação dos médicos na hora de uma consulta, de uma pessoa que procura por um tratamento? É, bastante, né? Como a gente, vamos dizer assim, tem, vamos dizer assim, uma especificação de pacientes, os nossos pacientes mais graves são aqueles pacientes, geralmente, né, mais idosos e de baixa idade também. Então, esses pacientes aí, muitas vezes, eles não se alimentam por si só, tá? Então, a gente precisa orientar a família cuidadora ou o cuidador desses pacientes para que essa alimentação seja a mais adequada possível, tá? No meio desse grupo, seriam aqueles pacientes que têm, vamos dizer assim, a sua saciedade, a sua ansiedade, onde que a gente também precisa orientar, tá? Então, a educação alimentar é um ponto onde que a gente sempre frisa nesses indivíduos, tá? É sabido, é importante em qualquer segmento, tá? A educação alimentar é uma forma de prevenção também. Exatamente, uma forma de prevenção, com certeza. Agora nós vamos ver na reportagem do Fernando Moreira o que é preciso, na verdade, muita atenção e persistência para ninguém tomar susto na hora de subir na balança, na estação mais fria do ano. Isso porque, como nós já vimos, é possível engordar nessa época. Vamos acompanhar. Jeane luta contra a balança, mas é só chegar o inverno que o adversário parece ficar ainda mais forte. De 2 a 3 quilos em cada inverno, né? Ela reconhece que nesta época do ano os hábitos mudam. No inverno dá bem mais fome, né? Você fica mais quietinho em casa. A gente procura mais alimentos quentes, né? Então a gente costuma comer mais uma feijoada. É realmente mais fácil engordar durante o período do frio? Em geral, isso é verdade, porque no frio há uma necessidade de aquecer o organismo. Então, a tendência é que o próprio corpo peça um pouco mais de caloria, um pouco mais de energia. Então, as pessoas poderiam comer um pouquinho a mais no frio. Acontece que elas acabam comendo muito a mais. Aliada a uma alimentação não muito leve, aquela preguicinha nessa época pode contribuir para o resultado na balança. E isso pode ser percebido ao observar o movimento nas academias. Manuela até pensou em parar os exercícios, mas conseguiu uma alternativa para não desistir. Eu estava vindo às 6 da manhã, né? Só que com esse frio não tem condições de acordar às 6 da manhã. Fica muito difícil. Aí eu deixei para vir à tarde, por causa do calor, tá mais calor à tarde. Diego também é persistente, tudo para manter a forma. Engordo facilmente. Eu fico com menos disposição, né, se eu não malhar. Mas os preparadores físicos aconselham, é preciso reforçar o alongamento para não prejudicar a musculatura. Um aquecimento muito bom, adequado, de 15 a 20 minutos e bastante alongamento. E também as roupas adequadas para evitar a cãibra, para manter a musculatura aquecida e tudo mais. O repórter Fernando Moreira falou ali da preguicinha, né, dessa época do ano. Mas é possível fazer dieta no frio também. Eu acho até mais interessante. Por quê? Porque o metabolismo está aumentado para manter a temperatura do corpo. Quanto mais frio, mais aumentado está o metabolismo. Então, quem consegue emagrecer, vai fazer a dieta certinha, né? Acaba emagrecendo mais nesse período. E não parar o exercício também é muito importante, porque quanto mais massa muscular nós temos, mais calorias a gente gasta, porque a massa muscular, na verdade, é o tecido termogênico. E quando nós paramos a atividade física justamente nesse período, com mais massa gorda, com uma menor quantidade de calorias, nós engordamos mais, né? Então, tudo de bom começar a cuidar agora e não esperar o inverno passar. Porque também, sabe o que eu penso que acontece de muito importante? As pessoas chegam depois, já no verão, para fazer a dieta, querendo fazer dietas radicais. Isso é contraproducente, porque a ansiedade atrapalha o desenvolvimento da dieta e também gera dietas desequilibradas, causando problemas até de anorexia, de bulimia, coisas que têm aumentado, infelizmente, muito na nossa população. Mas que dá uma preguicinha no frio, dá, né? Com certeza. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em seguida.
Estamos de volta com a terceira parte do nosso EPTV Comunidade, hoje falando sobre o frio. Nós vimos no bloco anterior sobre os exercícios, as pessoas que deixam um pouco de lado, né, essa maratona de exercícios. Mas é importante também para a nossa respiração? Eu acho que o exercício é importante de uma maneira geral para o organismo todo. A parte circulatória, a parte de ganho de peso, vamos dizer assim, a parte respiratória, idem. Então não é porque nós estamos, vamos dizer assim, num período de ano que existe uma queda de temperatura, existe um outro grande problema, principalmente na nossa região, que é a queda da umidade relativa do ar, algo que a gente não tem observado nesses últimos dias como anos anteriores, mesmo com a previsão sendo de que o inverno vai ser um pouco mais quente. Pelo menos 2 graus mais quente. Exato, e um pouco mais seco do que os anos anteriores, mas não, pelo menos na prática não é o que nós estamos observando. Mas levar sempre em atenção não só a temperatura, mas a umidade relativa do ar. No exercício, toda vez em que existia uma queda abrupta, intensa da umidade relativa do ar, que isso é propagado, isso é difundido e orientado pela mídia de uma maneira geral, tomar-se alguns cuidados, né? Não se exercitar em determinadas horas do dia, procurar, vamos dizer assim, se hidratar bem. Tomando esses cuidados, vamos dizer assim, é bastante benéfico, muito benéfico o exercício físico para a parte respiratória. No tempo mais seco, já que a previsão é que esse ano seja um pouco mais seco mesmo, o que fazer dentro de casa para minimizar esses efeitos? Isso daí, na realidade, vira-se uma panaceia nessa época do ano, né? Cada um tem uma ideia, cada um faz alguma coisa. Fala assim, umidificador exatamente, de ar, toalha na janela. Com as condições financeiras, faz-se isso ou faz aquilo outro. Na realidade, tem que se usar o bom senso, tá? A orientação é de que o umidificador de ar, ele é benéfico, mas só que em excesso ele funciona ao contrário, ele torna-se maléfico. Ou seja, ligar o umidificador de ar não muito em ambientes fechados. Se não tiver um umidificador de ar, vamos dizer assim, coloca alguma coisa que umidifique esse ar ambiente. Uma toalha molhada, uma bacia de água, passa um pano úmido no quarto. Isso daí vai fazer, vamos dizer assim, uma elevação natural dessa umidade relativa. Mas o que a gente chama a atenção, que é uma forma caseira, é procurar hidratar as mucosas. De que maneira? Soro fisiológico no nariz, solução salina própria para a mucosa ocular e se ingerir bastante quantidade de líquido, ou líquido, água ou de outras formas, igual a doutora Cristina estava orientando há pouco. Da parte nutricional, doutora, é justamente isso que até quero saber mais. É possível, tem algum alimento que ajuda a combater essa questão do tempo seco, que ajuda com isso ou não? Não assim... Ou é possível se criar alguma coisa para evitar esse tempo seco? Não, eu acho que o consumo de frutas e verduras volta a ser importante, porque as frutas e verduras têm muito líquido, e o consumo de líquidos mesmo através dos chás, das sopas, como a gente já mencionou. Uhum. Sorvete no frio faz mal? Não. Veja bem, como eu disse há pouco, eu sou, vamos dizer assim, signatário do bom senso. Então, acredito que se você tomar, vamos dizer assim, sorvete ou ingerir bebidas geladas em excesso, pode fazer mal. Principalmente se você já tiver, vamos dizer assim, tendo algum problema devido ao tempo. E a criançada que gosta de ficar com os pés no chão, isso também prejudica por causa do frio? Eu também sou adepto ao bom senso. Ao bom senso. Tá? Eu acho que a molecada, ela precisa, vamos dizer assim, criar os seus mecanismos de defesa, vamos dizer assim, da sua vida. A sua imunidade, as suas defesas, vamos dizer assim, vão se beneficiar com essas, entre aspas, agressões do dia a dia. É claro que nós não vamos deixar uma criança numa tina de água gelada para, vamos dizer assim, melhorar as defesas dela. Ou seja, acho que o bom senso sempre tem que prevalecer. Ainda falando sobre crianças, tem a escola, o ambiente fechado, que nós já falamos também, né, da possibilidade de propagação da doença ou das doenças respiratórias no frio. Mas com relação à lancheira das crianças, o que é possível fazer nessa época do ano que pode colaborar com a imunidade da criança? Tem como dar uma dica agora para a gente? Olha, as lancheiras nessa época são um verdadeiro problema, porque as crianças acabam não querendo levar